absurdo. A CBF confirma as datas dos jogos da semifinal e os jogos de volta. A CBF acatou o pedido de Atlético Mineiro e Flamengo, mesmo Vasco e Corinthians dizendo que não aceitavam essa mudança. Surreal. A gente também vai falar de Vasco e Cruzeiro. Vasco já está em Minas. Também o planejamento do Vasco durante a semana. E, obviamente, tem jogo do Vasco que vai sofrer mudanças por causa da CBF acatando aos seus amigos. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentário. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. E olha, já convido você que está chegando pela primeira vez a se inscrever. E vamos falar de Vasco a partir de agora. Eu queria aqui falar sobre a preparação do jogo contra o Cruzeiro. Eu queria falar do que o Vasco vai fazer durante a semana. Mas é inevitável, inclusive a gente atrasou um pouquinho mais o vídeo porque a pauta muda. Falar do que aconteceu agora há pouco. A CBF, por meio de nota e também de tabela, dizia as seguintes informações. Depois da definição dos jogos das Libertadores e da Sul-Americana pela Conmebol, a diretoria de competições da CBF divulgou neste sábado a tabela detalhada das semifinais da Copa Betano do Brasil. E aí, eles falam, né, que os primeiros jogos serão dia 2 de outubro, tem Vasco e Atlético Mineiro às 19h15, esse aí a gente já estava mais ou menos sabendo. Flamengo e Corinthians será na mesma quarta-feira, dia 2 às 21h45. E aí, os jogos de volta acontecerão da seguinte maneira. Vasco e Atlético Mineiro acontecerá no dia 19. Esse jogo aconteceria no dia 16 ou 17, mas mais necessariamente no dia 17. O Flamengo e Corinthians no dia 20. Corinthians e Flamengo no dia 20 às 16 horas. Com essas alterações, o que é que vai acontecer? O jogo Vasco e São Paulo, que seria no dia 20, no Mané Garrincha, passa a ser no dia 16 às 21h45. Aí o Vasco vai ter que enfrentar o São Paulo, muito provavelmente, sem seus principais jogadores, porque o Vasco provavelmente deve poupar, dependendo do resultado que acontecer contra a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV. Provavelmente Jean David deve ser convocado, o Mita Rodrigues deve ser convocado. Mas, enfim, o Vasco, que se o jogo fosse no final de semana, muito provavelmente iria com os titulares, vai ter que poupar contra o São Paulo. Porque no sábado o Vasco vai jogar contra o Atlético Mineiro valendo vaga. O Corinthians e o Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar o adversário direto do Corinthians com reservas. O Fluminense. Então é um absurdo completo. Porque a CBF passou por cima de um campeonato para valorizar o outro, com um pedido dizendo que foi a Globo que pediu, mas que a gente já sabe que foi tanto o Atlético quanto o Flamengo. E mesmo o Corinthians e Vasco dizendo que não acatariam, que não aceitariam, ela passou por cima. E aí eu digo, é um absurdo. É um absurdo porque o Vasco jogou contra o Atlético Paranaense com 2 jogadores que tiveram que viajar, jogaram e viajaram, não dormiram direito, foi para o jogo. E o Vasco em momento algum pediu para que esses jogadores, inclusive o Mita Rodrigues bateu o pênalti decisivo, em momento nenhum o Vasco pediu adiamento desses jogos. Então a CBF mostra que ela tem lado. Não falo nem do Atlético, porque eu acho que se esse pedido partir somente do Atlético, e acho também que o Atlético pediu porque viu que o Flamengo pediu, eu acho que a CBF nem ouviria. Mas é um absurdo. Porque ela vai beneficiar uns, mas se o Vasco qualquer dia falar assim, eu não quero jogar, vou jogar outro dia, a CBF não vai aceitar. Absurdo. Muito absurdo. Inclusive, eu digo a vocês uma coisa. É muito difícil você viver de futebol num país onde a situação de quem manda
são os amigos, são quem tem uma relação pessoal com o presidente, ou seja lá com quem for. É um absurdo isso. E eu espero de coração, que tudo isso que eles estão fazendo, no final o Vasco esteja na final da Copa do Brasil. Espero de coração isso. Agora é uma questão de, não é mais esportivo, é uma questão de honra. Eu acho que o Vasco tem que pegar isso e se motivar. Motivar-se bastante com tudo isso que estão fazendo. É bom anotar. É bom anotar que a história ela é braba. E sempre o destino, ele passa rasteira em quem tenta passar rasteira em quem está fazendo o trabalho certo. Falando agora sobre o jogo contra a equipe do Cruzeiro, o Vasco já chegou a Minas. O Vasco relacionou vários jogadores. Eu não vou trazer aqui porque eu já trouxe num vídeo curto mais cedo. Mas Jair foi relacionado, mas pouco provavelmente deve ser utilizado. O Galdames, Rossi, entre outros. É mais fácil falar quem ficou. O GB não viajou, o JP não viajou, o Adson, o Paulinho e também o Estrela não viajaram por questões óbvias, mas o restante do grupo todo viajou. O Vasco, após o jogo contra o Cruzeiro neste domingo, ficará treinando no CT do Cruzeiro até o confronto contra o Galo na quarta-feira, às 19h15. Aí o Vasco volta ao Rio de Janeiro e aí vai enfrentar no sábado o Juventude no estádio de São Januário. Mas o Vasco vai ficar em Minas, como a gente já falou. Há uma expectativa de alguns testes serem feitos nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Eu já trouxe aqui para vocês ao longo da semana, Coutinho podendo ser titular, Emerson Rodrigues, o próprio Maxi Domingues também foi testado, a volta de Cocão. O Rafael Paiva vai aproveitar esse jogo para saber a melhor condição ali de cada jogador. Então, a gente pode ter novidades amanhã às 18h30 no estádio do Mineirão, dos jogadores que vão estar à disposição do técnico Rafael Paiva para esse jogo. E é isso, gente. É agradecer a você, lembrar que a gente tem pré e pós-jogo amanhã. Já conto com vocês, estamos voltando às nossas lives, sempre feliz de ter a live com vocês. E é isso, é um pouco de indignação, cara. Eu fico triste com algumas coisas que acontecem no futebol brasileiro, porque eu acho que não tem necessidade, cara. Não tem necessidade. Futebol é isso. Infelizmente, todo mundo aceitou o calendário na hora que estava ali. Aí, na hora que é para beneficiar um e outro, e eu tenho quase certeza que se fosse o Vasco que pedisse isso, o Vasco não seria atendido. Em momento algum, o Vasco seria atendido. Mas é isso, cara. É complicado, é triste, é chato, faz você desacreditar do futebol. Mas que isso seja tudo motivação para que dentro de campo o Vasco consiga sair com um resultado positivo. Que o Pedrinho, que sabe muito bem motivar esses jogadores, desde que chegou, inclusive em conversas internas, aí, conversa de bastidores, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que está envolvido aí nessa questão dos bastidores do Vasco, a gente sempre vê que o Pedrinho é um cara que eleva o nível do elenco. Que ele consiga elevar o nível do elenco, com mais essa que estão tentando contra o Vasco. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, Deus abençoe a todos e valeu, tamo junto.